Boa noite, e para quem assistirá depois, bom dia, boa tarde. Marive chegando, que maravilha, boa noite. Aqui estamos nós hoje para conversarmos sobre liberdade. Esse tema muito interessante. Eu tenho buscado temas que eu tenho percebido no dia a dia das pessoas. Vocês não imaginam, às vezes, onde eu estou quando vem assim a ideia de fazer uma live. Sua cara, né, Maribe? Realmente. Você é uma pessoa assim que a gente sente que tem a liberdade de ser quem você é, de rir como você sorri. Fala o que você tem para falar. É muito espontânea, né? Realmente é um exemplo de uma pessoa que tem liberdade. E aí, às vezes eu estou no supermercado e eu ouço alguma coisa. Às vezes eu estou olhando alguns vídeos na internet, né? Às vezes é lendo algum livro, enfim. Em algum momento me vem a ideia de falar de alguma coisa do cotidiano, porque muita gente fala de tantos temas, né? Se for pensar em terapia, ansiedade, depressão, em tantas coisas, né? Que é importante falar também, mas eu gosto muito de falar do nosso dia a dia. Boa noite, Michele. E aí, dessa vez eu vi um vídeo, não sei se vocês já viram, de uma pessoa que fazia tratamento no cabelo. O cabelo é naturalmente cacheado e fazia um tratamento e resolve deixar o cabelo natural novamente. Eu já tinha visto algumas vezes, mas dessa vez eu falei, nossa, a pessoa falava assim, com tanto entusiasmo, com tanta alegria de ter assumido, digamos assim, os cachos dela. E ela estava tão feliz, que ela falava dessa liberdade exatamente, né, de ser como ela é, de poder mostrar, né, sem ter que estar se preocupando com isso. E aí eu falei, tá aí, a gente poderia falar sobre essa realidade que é tão sutil, né, tão sutil, e a gente às vezes não para pensar, como tantos outros assuntos que a gente já conversou aqui. Boa noite, Adi, seja bem-vinda. Então, a liberdade, sempre eu vou pesquisar, né? Pesquisar um pouco sobre o que eu vou falar. Às vezes eu até pergunto a algumas pessoas, o que você acha? O que você pensa? Como é para você? Para poder saber mais das pessoas, né? Como é que elas enxergam aquilo que eu vou falar. E sobre a liberdade, gente, existem 13 tipos de liberdade. Acreditem, eu fiquei surpresa. Não sei se vocês já tinham ouvido falar disso. E aí eu falei, não vou falar de todas, né? Citar algumas mais conhecidas, nossas, né? Que existe a liberdade de pensamento, a gente ouve falar já, né? Que no caso são a liberdade entendida de uma forma mais ampla, né? Na questão assim mesmo definido pelo direito. Então, liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, liberdade condicional. E eu quis colocar aqui uma da lista lá dos 13, que é a liberdade de escolha. Então, se a gente fosse falar de cada um desses tipos aqui, né, de liberdade, a gente falaria um monte. Não é que a gente tem consciência e às vezes até não. Mas que é importante a gente estar lembrando,
né? Que a gente tem esse direito, essa liberdade, esses tipos de liberdade, né? Alguns países até tolhem, né, alguns tipos de liberdade. E aí, o que a gente pode estar pensando, analisando? Nós nascemos, né? E a gente já vem com uma tendência a um jeito de ser, a um temperamento. E se eu perguntasse aqui, talvez a cada um, como é que você acha? Como é seu temperamento? Poderia dizer, eu sou assim, eu era assim e agora eu sou assim, né? Eu mudei, na verdade, né? Talvez a gente lembre, talvez alguém fale, nossos pais ou tios, possa dizer, você sempre foi assim. Quando você era criança, quando você queria uma coisa, ou então, não, você sempre foi assim, calminha, quietinha na sua, né? Ou então, não, foi sempre criativo. Não sei se vocês lembram ou teria alguma informação de alguém ter dito para vocês. Eu lembro de eu ter sido muito pinga-fogo. Brincava na rua, brincava de correr, brigava às vezes, era um pouco brigona, para falar a verdade. E a gente sabe que a gente traz a informação, né, do temperamento. E a grande questão, que talvez com o tempo isso mude, eu acho que com a possibilidade de estar aprendendo tanto pela internet, né, pelas redes sociais, acompanhando tantos profissionais bons, os pais podem estar sendo orientados, mais orientados que os nossos e até alguns de nós, em relação a isso, a perceber o jeito de ser dos nossos filhos e a gente possa orientar melhor. Porque a gente nasce com um determinado jeito de ser e nem sempre o pai reconhece e sabe orientar. Às vezes não entende, às vezes a forma que tenta orientar não é a forma mais assertiva e no fim das contas acaba atrapalhando um pouco esse nosso jeito, né? Eu lembro que sempre fui muito brincalhona e gostava de assoviar. A gente brincava muito de assoviar. E eu lembro que minha avó materna, ela achava que assoviar não era para menina, era para menino. E aí, boa noite, minha gente, boa noite, Thaís, boa noite, Pátio. E aí, sabe o que ela me falou, gente? Olhe, se assoviar, chama a cobra. Ficar assoviando, chama a cobra. E aí eu fiquei morrendo de medo, que à noite eu ficava olhando no chão, subia no sofá e olhava embaixo do sofá. Na hora de dormir eu olhava embaixo da cama, ver se não estava vindo cobra. Mas era porque ela tinha esse pensamento de que menina não devia estar assim, fazendo isso. Já pensou? Então, são muitos os pensamentos, né? São muitas as opiniões. E sobre temperamento, a gente poderia estar citando alguns também, para a gente ter uma noção. Há muito tempo eram citados 4 tipos. Há um tempo para cá, surgiu mais um. Então, um temperamento é o sanguíneo, que são de pessoas assim, geralmente mais extrovertidas, mais sociáveis, mais otimistas, né? Mais entusiasmadas, digamos assim, né? É mais espontânea. Eu sou esse tipo, eu
Já fiz, ultimamente, do ano passado para cá, acho que eu fiz uns 2 ou 3 testes. Oi, Nilma, boa noite. E sempre dá esse tipo, extrovertido, otimista, falante. E eu sou assim, eu sou muito espontânea, eu digo, eu posso até estar num lugar que eu não possa falar o que eu realmente penso, mas sempre que possível eu estou ali, falando e fazendo. Eu estava lembrando da minha espontaneidade, eu estive numa palestra de um psiquiatra. Pense numa pessoa maravilhosa. Não vou lembrar o nome dele agora, tem bastante tempo. Mas ele falando do trabalho dele com idosos, né, em postos de saúde. Mas eu fiquei tão encantada que depois ele desceu do palco e veio falar com as pessoas. E eu fui falar com ele. Eu não queria dizer nada assim demais. Eu queria chegar para ele. Eu cheguei para ele e falei assim: ó, amei o que você falou. Posso lhe dar um beijo? Ele pode. Aí eu fui, dei um beijo e saí rindo. E ele ficou rindo e o pessoal que estava do lado também ficou rindo. Enfim, apenas isso, de gratidão mesmo, em agradecimento, em reconhecimento ao que ele tinha dito, né? As coisas incríveis que ele tinha dito e feito e contado pra gente. Então, é bom demais, né, você poder ser esse tipo assim. Depois o segundo tipo é o melancólico. São os introvertidos, pensativos, sensíveis, né? Eles valorizam muito a ordem, a estrutura, né? Sempre introspectivos, né? Um terceiro tipo seria o colérico, que são naturalmente líderes, né? Assertivas, decididas, ambiciosas, pessoas assim. Podem ser até um pouco impacientes e um pouco dominadoras nesse sentido, né? Justamente por essa tendência de ser líder. Uma quarta é o fleumático, temperamento fleumático. As pessoas são calmas, pacientes, estáveis, equilibrados. Não que os outros não possam ser, né? É só o estilo mesmo. Eles são bons ouvintes e podem ser um pouco introvertidos. E o quinto, que é o mais recente, é o supino. O supino tem um temperamento conhecido, né, que foi introduzido na área da psicologia mais recentemente, que são as pessoas de temperamento que tendem a ser submissas, leais, dependentes, né? Então, elas procuram meio que agradar as pessoas. Então, daí a gente pode ir pensando cada um, né, o seu temperamento mais marcante, porque de repente a gente pode ter um pouco mais de ter um pouco menos, mas ter de outro temperamento também, né? Não é algo assim tão fechado. Eu quis trazer mais para a gente poder ter uma noção dessa realidade que eu disse na estante, da gente ter o nosso jeito de ser. E aí poderia dizer, tem o mais certo ou mais errado? Não. Tem o mais bonito, o mais feio? Não. Tem o que dá mais certo na vida? Não. É só o estilo, é só o jeito de ser. E cada um tem sua beleza e cada um tem sua importância dentro da sociedade. Já pensou uma empresa que todo mundo é quietinho, caladinho, ou então todo mundo é aquela explosão? Já pensou? Né? A gente fala que a beleza está justamente na diversidade e que a gente pode se completar. Inclusive estão falando muito que nas empresas existem pessoas que precisam estar se completando justamente para ter visões diferentes, formas administrativas diferentes,
um mais organizador, outro mais criativo, outro mais para que a empresa tenha essa diversidade e possa crescer mais. Não é interessante isso? Então, eu estou trazendo mais a título de conhecimento. A título de conhecimento, certo? Sejam bem-vindas aí as que estão chegando, Dolores, Arte Estilo, não sei se é Lourdes, Que bom ter vocês aqui. Então, veja só, o que acontece? À medida que a gente vai crescendo, às vezes a gente vai mudando nosso jeito de ser para conseguirmos alguma forma de atenção. Isso pode ser em relação à nossa família, em relação à escola, né? Para sermos aceitos e queridos pelos nossos coleguinhas, algumas amizades. Às vezes a pessoa, o jovem, o adolescente, o jovem, muda o estilo de falar, né? Muda a forma de vestir para poder ser aceito em determinado grupo. E também tem a questão de emprego, né? Às vezes a pessoa quer trabalhar em determinada área, né? E ela às vezes não se encaixa bem. Hoje mesmo eu estava assistindo uma aula sobre terapia, né? E algo interessante é a gente fazer a pessoa se perguntar: você já pensou como é esse tipo de trabalho? Como é que a pessoa se coloca no mercado de trabalho quando trabalha nessa área? Você se vê assim, e aí a pessoa cai na real, diz: nossa, nossa. E a pessoa que estava dando a aula falava de alguém que queria ser delegado. Delegada, era uma mulher. Aí dizia assim: e você já se imaginou? Assim, aí falou de tal situação, você tendo que usar uma arma. Arma não, eu não vou usar arma. Disse que a pessoa falou. E aí ela disse: vou pensar direito nessa história. E disse que foi analisar direitinho o temperamento dela, o jeito dela, o que ela queria para a vida dela, e foi ver detalhes daquela profissão e acabou descobrindo que não era realmente aquilo que ela queria, não, era outra coisa. E aí ela foi ser feliz em outra área. Interessante isso, né? Então, é muito importante que a gente esteja atento ao nosso jeito de ser. Às vezes a gente quer mesmo, e às vezes você quer tanto aquela profissão que você concorda, você aceita e você você acaba percebendo que é tão coerente que você segue aquilo ali, mesmo se aquele estilo não era exatamente o seu estilo, né? É uma paixão que surge e você segue. Então, se crescêssemos com as pessoas que convivem conosco, querendo dizer, né, os familiares, os professores, pessoas que a gente convive às vezes até na igreja, nos orientasse para aquilo que nós somos, para que a gente já desde criança pudéssemos nos conhecer e nos valorizar. Você é criativo, você é tão educado, muito bem, você é tão comportado, parabéns, né? Ou então você é tão criativo, ou enfim, você é tão falante, tão risonho, que bom, é ótimo ser assim. Então, quando a gente vai ouvindo, né, elogios, é um reforço positivo, né? E para a gente se valorizar, né? É importantíssimo. Talvez se a gente tivesse esse reforço,
talvez a gente não precisasse, não sentisse a necessidade de mudar para ser aceito. E diga-se de passagem, se a gente for ver bem, o que se pensa hoje de padrões, né? Padrões de beleza, padrões de elegância, padrões para felicidade, padrões para estar sendo reconhecido, valorizado. Então, se a gente for olhar, a gente vai aprendendo com outras pessoas ou vai, sem perceber, muitas vezes sem perceber, a gente vai entrando nessa onda, como alguns falam, na manada, a gente vai na manada. Então o cabelo precisa ser liso, então a sobrancelha precisa ser de tal forma, a pele tem que estar não sei como, e a moda diz que é assim, e a gente tem que estar magro e tem que ser, se for muito pequenininha, bota um salto para ficar maior, e é aquela coisa, aquela corrida, né, para se adequar aos padrões. E isso pode escravizar a pessoa. Isso pode escravizar. Então, o jeito de falar, eu estava lembrando que há um tempo atrás, quem trabalhava em jornal, telejornais, né, era um rigor muito grande para que as pessoas falassem sem puxar muito no sotaque delas. Elas tinham que aprender a falar de certa forma que não marcasse muito. Já pensou? Hoje a gente ouve os repórteres muitas vezes falando de ti, do jeitinho deles. Isso é muito lindo. É o respeito à diferença, né? A forma de vestir, às vezes, é algo tão marcante, que tem que estar na moda, que às vezes a pessoa não tem aquele estilo de jeito nenhum, não se sente bem com aquela roupa, mas para estar na moda veste. Não gosta de determinada cor, mas veste. Não é para estar bem, para ter a certeza de que vão olhar e vão elogiar. A forma de se comportar. Eu lembro que eu tenho uma risada, gente, quem me conhece aqui, quem já me conhece há mais tempo, já teve a oportunidade de estar comigo em locais, reuniões, assim, mais à vontade, já conheceram a minha risada. Eu tenho uma risada super, hiper escandalosa. Mas, eu passei um tempo pensando, meu Deus, é deselegante essa minha risada. É muito deselegante essa minha risada. Mas assim, quando eu estou com os amigos, né, conversando, me divertindo, e eles falam alguma coisa ou acontece alguma coisa, eu dou essa risada assim, é uma risada bem gostosa, viu? E aí eu lembro que alguns amigos já me pediram assim, Cássia, eu amo essa risada sua, ri aí de novo desse jeito. Não tem como rir de novo, gente. Não tem. É algo que vem assim, é uma explosão. E eu dou aquela risada. E aí, meu Deus do céu, essa minha risada é demais, é muito alta. E eu lembro de uma vez de estar acompanhando a prática pela faculdade em um CAPS infantil. E tinha uma musicoterapeuta lá que ela tocava, né? Tinha uma sala com vários instrumentos para poder atender as crianças autistas, por exemplo. E uma vez eu ouvi aquela risada, eu falei, nossa, essa risada foi daqui. Quando eu fui ver, era essa terapeuta dando a risada dela com a criança lá, né?
Então, assim, eu falei, nossa, como é bom ter essa liberdade, né? De ser, de se vestir, de falar, de rir, como você gosta, né? Sem estar preso ao que é padrão, ao que é estabelecido, né? Claro que a gente não pode dizer assim, ó, se vista do jeito que você quiser, onde que você quiser, porque a gente sabe, por exemplo, o que você põe de roupa para ir para a praia, você não vai pôr a mesma roupa para ir para outros ambientes, né? Tem ambientes que a gente não pode nem ir de short, nem de bermuda, né? Quero dizer, né? Tem que ser calça comprida, tem que ser bem composta, uma exigência, digamos assim. E aí a gente vai usando de bom senso, né? Para saber como se vestir, como se comportar, ou como falar, ou enfim, em determinados ambientes. Mas mesmo assim, você segue seu estilo de falar, seu estilo de pensar, seu estilo de fazer as coisas, né? Que são assim bem características, cada um tem o seu jeito. Então, dessa forma, nos tornamos pessoas apáticas. Quando a gente está muito preocupada, ai meu Deus, minha roupa não pode aparecer, ai meu Deus, meus cabelos brancos, eu mesmo não vou negar, eu pinto cabelo. E costumo dizer assim, quando eu tiver com bem mais idade, quando meus cabelos estiverem bem branquinhos, mas bem branquinhos assim, a grandíssima maioria, vamos colocar aí 70, 80%, eu quero pintar meus cabelos assim, um azulzinho bem clarinho, às vezes tem um rosinha, eu acho que é tonalizante que usa, não é nem uma tinta realmente. Eu acho tão chique, eu acho tão lindo, eu acho tão fofo. Então um dia eu vou pintar meu cabelo assim, vocês vão ver, se vocês acompanharem aí a vida comigo, vocês vão ver no futuro eu com cabelo assim, tá bom? Mas essa escravidão de como tem que estar, uma pessoa tem que estar, como ela tem que se comportar, o que ela tem que fazer ou deixar de fazer, pode tornar a pessoa apática, sem brilho, sem entusiasmo, né? Às vezes até sorri, mas não tem brilho nos olhos. Ela está ali se esforçando para ser diferente. Eu lembro também que eu trabalhei uma vez num lugar e teve uma pessoa que foi bem clara comigo, perguntando como era que eu me sentia indo trabalhar ali com aquelas roupas, daquele jeito. Ah, sim, sabe? Ela na verdade falou meio que indiretamente, falando que quem trabalhava naquele lugar seria interessante que se vestisse assim assado. E eu bem percebendo, né, que era, digamos assim, uma indireta. Mas eu fiquei na minha, tranquila, e continuei sendo desse jeitinho mesmo que eu sou. E todo mundo me conhece, né? Então, assim, o que é importante? Aqui eu vou citar algumas coisas que eu já falei até em outras lives. Se conheça, a questão do autoconhecimento é importante. Quando você estiver incomodada, quando você for fazer alguma coisa, ou botar alguma roupa, ou falar em algum lugar, e você perceber que você está forçando, pare para pensar. Por que eu estou me sentindo assim? Porque às vezes acontece isso e a gente não está percebendo.
Entende? Então pare para pensar, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não estou me sentindo bem? Por que eu tenho que fazer isso? A autenticidade traz muita liberdade. E para a gente ser autêntico, a gente precisa gostar da gente do jeito que a gente é. Então, o autoconhecimento é importante, depois vem a autoestima. Você tomando consciência do que você realmente gosta, de quem você realmente é, se aceitar e se amar assim do jeitinho que você é.